Então hoje nós vamos falar a respeito do que é abrir caminho, ou talvez eu não me detenha muito a esse assunto, mas você vai entender ao longo de toda a mensagem a respeito do propósito de nós nos posicionarmos quanto a abrir caminho. E Êxodo capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. No versículo 11 diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos aqui que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo, ou diga aos filhos de Israel que... Diga aos filhos de Israel que... Marche. Então aqui, o contexto desta passagem é que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. E Deus deixou eles ali no Egito por 430 anos, através de uma palavra que Deus deu a Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus fala para Abraão assim: Olha, a sua descendência vai ficar no Egito por 400 anos. Depois de 400 anos que eles ficarem no Egito, eu vou tirá-los de lá com mão forte e vou levá-los a uma terra que eu prometi a eles. E então 400 anos se passaram, deu em média de 430 anos, e Deus cumpre a palavra que Ele havia liberado sobre a vida de Abraão, que aquele povo ficaria lá e que aquele povo seria retirado de lá. Então agora Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e levá-lo agora ao lugar da promessa. Por 430 anos eles viveram sob escravidão, sob jugo de servidão. Por 430 anos eles comeram literalmente o pão que o diabo amassou. Eles sofriam demais, eles acordavam para trabalhar e dormiam exaustos de tanto trabalhar. Até um pouco assemelha-se aos dias de hoje. Parece que as pessoas, elas ainda vivem debaixo desse jugo de escravidão. Elas trabalham, e esse continua sendo o propósito do espírito de Faraó: encher as pessoas de trabalho para que elas não multipliquem. E aí diz a Bíblia lá que eles começaram, os hebreus ainda se multiplicavam, mesmo diante dessa escravidão toda. E aí Faraó fala: vamos colocar mais serviço, porque os homens vão chegar cansados em casa e não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir frutificar, não vão conseguir ter mais filhos. E então Faraó põe mais trabalho. E aí Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel, agora os hebreus, do Egito e levá-los ao lugar da promessa. E aí tem ali as 10 pragas, uma história que você já conhece muito bem, já ouviu muitas vezes falar sobre isso. E depois da 10ª praga, Deus tira o povo de Israel ali do Egito e começa a levá-los então ao lugar da promessa. Mas do Egito ao lugar da promessa tinha um deserto no meio. Nem sempre do Egito ao lugar da promessa vai ser um caminho fácil ou um caminho rápido. Nem sempre o lugar que Deus vai nos levar é fácil o trajeto até lá. Nem sempre Deus vai fazer, ou quase nunca, ou dificilmente, ou raramente, ou nunca, Deus vai fazer um abracadabra, de fazer você desaparecer daqui e aparecer no lugar da promessa. Diga assim comigo: do lugar que eu estou ao lugar da promessa tem um trajeto, tem todo um processo para se passar.
tem toda uma caminhada a atravessar para se chegar lá. Então o povo de Israel, ele sai e ele começa a murmurar no meio do caminho, porque eles acharam que o lugar que eles iam era um lugar tão maravilhoso que aconteceria num abracadabra, que aconteceria logo no dia seguinte. Nós vamos atravessar esse desertinho aqui e já vamos chegar onde Deus prometeu. E aí diz que eles começaram a murmurar ao longo do caminho, começaram a reclamar para Moisés. Falou: poxa Moisés, por que você nos trouxe a este deserto? Nós estávamos bem lá nós comíamos cebola, comíamos alho, lá nós tínhamos carne, lá pelo menos nós tínhamos comida. Agora aqui no deserto nos falta tudo. Aqui no deserto nós estamos passando tanta dificuldade que parece que Deus não está conosco. E o problema não era Deus estar ou não estar, e Deus estava. O problema era o que eles proferiam, o problema era aquilo que eles falavam. E aí Moisés olha para eles e diz assim, aí chega onde nós estamos, Moisés fala assim: por que vocês estão reclamando? Deus não prometeu? Então para de reclamar. Deus não é imediatista. Deus não faz as coisas como nós esperamos que Ele faça. Deus não faz as coisas no nosso tempo. Deus faz as coisas no tempo dEle. E como é difícil nós entendermos o tempo de Deus. Como é difícil nós discernirmos o tempo de Deus. Porque nós vivemos numa sociedade tão imediatista que as pessoas querem as coisas tudo para ontem. A gente brinca que hoje as crianças já saem, tem até um videozinho na internet, que a criança nasce já com celularzinho e com GPS na mão já, para sabendo andar, sabendo falar, já sabendo mexer no celular. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo da tecnologia. E a tecnologia, muitas vezes, ela nos engana em algumas coisas, dizendo que as coisas têm que ser rápidas. Nós queremos a internet cada dia mais rápida, não é? Você já clicou algum dia no seu celular e ficou: nossa, que internet lenta? Quem usou internet de escada? Quem ficava aqui? Ficar 10 minutos esperando abrir uma página da internet. Hoje, se a página demora 3 segundos, a gente já fica chacoalhando o celular, né? Nossa, a internet está lenta, eu tenho que ligar lá, pôr um plano melhor, que a internet dá uma travadinha num vídeo e a gente já fica impaciente. Não é que estamos errados, é que o mundo que nós estamos vivendo nos acostumou assim. Cada dia nós vamos melhorando. Quando nós hoje no trânsito olhamos um fusquinha, nós vamos: ao pau velho, né? Ainda que seja um fusquinha. Eu falo que eu tenho uma amiga que ela ama Fusca, e ela tem um Honda Civic novo. Aí ela mudou para Curitiba, acho que para o Paraná. Eu não me lembro a cidade que ela mudou, não foi para Curitiba, foi uma cidade do Paraná. E ela colocou o Fusca na cegonha, naquele caminhão cegonha, e foi de Honda Civic. E eu disse para ela assim: mas você não ama Fusca? Amo. Por que você não vai de Fusca? Não, Fusca é só para andar aqui, né? Mas para viajar o Fusca não é confortável. Então as coisas elas vão mudando, e nós vamos nos acostumando a toda essa tecnologia, nós vamos acostumando a todas essas facilidades, o modernismo e o conforto, que parece que Deus tem que se mover dessa forma. Deus, as coisas estão rápidas, então o Senhor tem que ser rápido para responder as minhas orações. O Senhor precisa ser um pouco mais rápido. E tem alguns perfis, né, que fala do colérico, do melancólico, do fleumático e do sanguíneo, ou do executor, do analista, do planejador. E fala que o executor, ele não tem muita paciência, que é o sanguíneo. Ele não tem muita paciência para trabalhar com gente lenta. Uma das características dele é quando está trabalhando com gente lenta, ele fica: vamos. Já viu aquelas pessoas que vai virar uma folha da Bíblia, demora meio-dia? Você fala: vamos um pouquinho mais rápido. Então nós achamos que Deus se move assim, que Deus tem que se mover nessa velocidade.
que Deus tem que se mover desse jeito. Então os hebreus, eles saem do Egito com essa mentalidade: já que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor precisa trabalhar com agilidade para nos suprir. E aí Moisés diz aqui para eles assim: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos, não, eles que falam, né? Pois que melhor nos for, olha o que eles falam: é melhor continuar debaixo de um jugo de escravidão do que morrer no deserto. Mas eles não estavam morrendo. Moisés, porém, disse ao povo: não temas. Diga aí para a pessoa do seu lado: não tema, Deus está no controle. Não temas, Deus está no controle. E aí eles olham para Moisés como: Deus está no controle, nós estamos começando a passar necessidade, nós estamos no deserto passando sede, fome, passando calor, passando frio, nós estamos vivendo dias intensos, e deserto é lugar de intensidade. O deserto, ele é lugar de calor intenso e de frio intenso. É calor intenso, parece Mogi das Cruzes, né? É calor intenso durante o dia e frio intenso durante a noite. O deserto era assim. Então Deus, ao longo dessa caminhada, Deus vai provendo coluna de fogo à noite para conduzi-los, para aquecê-los e para guiá-los, e nuvem durante o dia para trazer sombra e refresco sobre eles. Mas nem assim eles ficam satisfeitos. E aí eles chegam diante do mar, olham para o mar e não sabem para onde ir. E Moisés diz assim: por que clamas a mim? Recebendo uma palavra de Deus: diga ao povo que marche. Deus está falando para nós, e quando eu orava, Deus falava muito a respeito disso. Tem momento de falar e tem momento de calar. Porque as nossas palavras, elas são palavras de rompimento. Com a boca nós construímos, com a boca nós destruímos. A Bíblia diz que de todas as palavras que saem da nossa boca, nós daremos contas a Deus. Das palavras que nós liberamos, nós construímos coisas para o nosso futuro. E das palavras que nós dizemos no momento errado, na hora errada e do jeito errado, nós destruímos tudo aquilo que estava sendo construído. Então Moisés diz para eles assim: por que clamas? Por que grita? Por que murmura? Por que reclama? O Senhor está dizendo para vocês: para de falar, só marche. Por que vocês estão clamando? Por que vocês estão reclamando? Porque se no deserto nós tivermos que falar alguma coisa, normalmente será murmuração. Dificilmente alguém que está passando por um processo de deserto glorifica a Deus. E entenda bem o que eu estou dizendo: não estou dizendo que Deus não é glorificado no deserto por nós. Sim, nós glorificamos por não morrer no deserto. Mas se nós comermos ovo todo dia, uma hora nós vamos reclamar: oh Deus, o negócio está feio, Deus, o que está acontecendo? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Oh Deus, nem uma salsicha, é ovo todo dia. Em algum momento do processo de deserto, se nós ficarmos falando e não guardarmos o nosso coração e a nossa boca, nós vamos reclamar por não entender os planos e os processos de Deus. E aí Deus olha para Moisés e fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei de que forma estou trabalhando. Da forma que Deus trabalha na minha vida é completamente diferente da forma que Deus trabalha na sua vida. Não adianta eu pegar a sua vida como parâmetro para a minha vida e dizer assim: olha Deus, por que o Senhor está fazendo na vida dele e não está fazendo na minha? E aí Deus vai dizer assim: porque na vida dele o processo é diferente, o lugar que eu estou levando ele é diferente, toda a caminhada terá que ser diferente. Aí Deus vai olhar para outra pessoa e nós vamos, e talvez já tenha pensado isso em algum momento: Deus, por que na vida de fulano tudo dá certo e na minha tudo dá errado? Quem já pensou assim, em algum momento da sua vida? Puxa Deus, trabalho, dizimo, sou ofertante, dou dinheiro para meio mundo, mas o fulano lá que é picareta, ladrão, salafrário, rouba, mente, o cara está com o carro do ano, uma casa bonita, uma família grande. Oh Deus, o que está acontecendo? Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim, ela descobriu que ela estava com um câncer.
E ela veio chorando, falou: pastor, foi diagnosticado um câncer. Eu falei: não, irmão, vamos orar, porque a gente falar para o outro também é fácil, né? Ah, irmão, vamos orar, Deus vai curar. Ela falou: pastor, mas tem tanto bandido, por que Deus não pôs naquele salafrário? Vai pôr logo em mim que sou boazinha. Eu falei: então, é que Deus está mostrando que você não era tão boazinha. Porque na hora do deserto revela o nosso coração. E Moisés fala para eles, e agora eu vou dizer aqui num contexto meu, não está isso na Bíblia, mas Moisés estava dizendo para eles assim: vocês estavam vivendo debaixo de uma escravidão, Deus tirou vocês de lá, Deus está te levando para um lugar maravilhoso, há um processo no meio de tudo isso, mas vocês estão reclamando e não estão entendendo os planos de Deus. E as quintas proféticas, todas as quintas, eu creio que há uma liberação de Deus sobre a nossa vida, e se nós discernirmos isso, algumas chaves serão viradas em nós, que nós vamos sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, a minha boca vai ser uma boca de rompimento, vai romper algumas coisas. Qual é o filho que pede ao pai e o pai não dá aquilo que o filho pede, ainda que demore um pouco? Hoje minha filha eu fui levar ela para a escola, e ela queria comer uns palitinhos de chocolate. Falei: não, você não vai comer palitinho de chocolate agora, porque suja toda a roupa de chocolate. Agora não, quando eu for te buscar na escola, eu levo os palitinhos de chocolate. Porque todo dia quando eu vou buscar ela na escola, tem que levar lanchinho. Nem que seja uma bala. Ela entra no carro, ela fala: trouxe lanchinho? Então tem que ter uma bala, pão com presunto e queijo, tem que inventar um lanchinho todo dia, e não pode ser o mesmo lanchinho todo dia. Aí hoje, a hora que ela entrou no carro, a primeira coisa que ela falou: papai, trouxe os palitinhos de chocolate de lanchinho? Aí eu peguei assim: filha, papai prometeu, papai trouxe. E o que eu fiz? Assim que ela pediu lá, antes de ir, eu já guardei, para não esquecer depois. Então Deus, tudo que Ele promete, Ele sabe o que Ele prometeu. Mas tem hora que Ele fala: se eu der para você agora o que você pediu, ou o que eu te prometi, você vai se lambuzar. Se eu der para você agora o que você pediu, ou o que eu te prometi, você não vai saber como gastar. Se eu te der agora aquilo que você está pedindo e que eu te prometi, você vai se sujar todo. Não é a hora. Fica tranquilo que o que é seu está guardado. Diga assim: o que é meu está guardado. E o que está guardado não pode ser desembrulhado antes do tempo. O que é da Karen está guardado, né, Karen? O telzinho na barriga, não tem como desembrulhar antes do tempo, só vai sair no tempo determinado pelo Senhor. Então aquilo que Deus prometeu para nós está guardado, embrulhado e separado com o nosso nome. O tempo do desembrulho, o tempo da entrega é o tempo determinado por Ele. Mas se Ele talvez nos entrega antes, nós vamos nos sujar, não vamos saber como usufruir daquilo. Se eu tivesse dado os palitinhos de chocolate para minha filha na ida para a escola, ela ia chegar com a boca tudo suja, com o uniforme sujo. Agora, depois que eu peguei ela na escola, eu falo: agora pode sujar à vontade, está indo embora para casa. Então Moisés fala para o povo: por que vocês estão clamando? Moisés estava abrindo um entendimento na mente deles. Foi o que a Ana Paula leu aqui de Romanos, uma mudança. Moisés estava virando uma chave de entendimento neles, dizendo assim: o que Deus tem para vocês é maravilhoso. Então para de murmurar, fecha a boca, para de gritar e de reclamar e marche. O que é marchar? Fala de caminhar, de seguir a vida até o tempo do cumprimento daquilo que Deus falou. Amém? Agora é fácil esperar? Difícil. A gente reclama, a gente murmura, fala: a partir de mim. Mas quinta-feira passada eu vim no culto. Eu venho toda quinta, né? Mas quinta passada eu estava aqui no culto, nós estávamos num período do jejum, e eu quero testemunhar isso hoje. Eu estava no período do jejum, e domingo nós consagramos o jejum. Então foi muito difícil. Eu acho que eu passei uma semana muito tribulada por causa do jejum.
Tirei muita coisa, fiz um jejum meio pesado. Falei, ficar jejuando Coca-Cola só, vamos para as cabeças. Fui para um jejum meio mais agressivo, né? Mas aí a gente tira algumas coisas daquilo que a gente habitualmente come, a gente começa a ficar meio irritado, não é? Eu só não tirei o café, que eu não estou nesse nível de espiritualidade ainda. Mas eu tirei um monte de coisa da minha alimentação, tirei período, fiquei um período sem comer. Então alguns períodos do dia eu fiquei meio irritado, meio depressivo, parece. Tem um dia que eu acordei e falei, nossa, quero sair da cama, Deus. Nossa, estou meio desanimado hoje. Acordei, parecia criança. Fui lá, levantei, deitei no sofá e fiquei lá deitado olhando para o nada assim. A mãe falou, o que você vai fazer? Eu falei, nada, vou ficar aqui. Mas eu sentia que era uma opressão no reino do Espírito para tentar minar as minhas forças, roubar as minhas forças. E eu comecei a orar. Aí na quinta-feira no culto, foi o último dia da série Provisão, parece que virou uma chave dentro de mim. Eu saí daqui do culto, depois da palavra ministrada, e eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. Ela falou, por quê? Eu falei, porque parece que voltou a minha alegria, voltou a minha disposição, voltou o meu ânimo. Sexta-feira eu estava radiante de alegria, sábado radiante, domingo radiante de alegria. Eu estava feliz com o Senhor por aquilo que Ele estava liberando sobre a minha vida, ainda que eu não entendesse o que Ele estava liberando. Mas eu comecei a glorificar, coloquei louvor lá no meu quarto, fui orar, fui adorar o Senhor por aquilo que Ele já estava liberando, que os meus olhos não estavam contemplando, mas o meu espírito já estava saltitando de alegria. Então é isso que Moisés estava falando, para de reclamar. Se você não sabe o que está acontecendo, não reclame, continue caminhando, continue marchando, continue indo em direção àquilo que eu te prometi, e uma hora, o de repente de Deus vai chegar na tua vida, e você vai poder glorificar ao Senhor. E aí domingo eu fui embora do culto, e eu recebi umas bênçãos tão grandes domingo, do culto para depois, que foi mais ou menos o que aconteceu com Israel quando os espias foram lá com Moisés na terra de Canaã. Eu não consegui carregar sozinho de tanta bênção que era. Nem eu e minha esposa juntos conseguíamos carregar. Eu precisei de um carrinho. Lá no meu prédio tem aqueles carrinhos, já viu uns carrinhos que tem nos prédios para pôr compra? Eu precisei de um carrinho para levar o que eu recebi até dentro da minha casa. E aí na segunda eu recebi mais coisa, na terça, quarta mais. Falei, Deus, tá bom demais o negócio. Mas até o lugar da promessa, Deus vai medir a disposição do nosso coração. Até o local da promessa, Deus vai medir o nosso comportamento. Aí Moisés diz para eles assim, através de uma liberação de palavra, Deus fala para Moisés, através de Deus, né? Porque clamas a mim, diga aos o povo de Israel que o quê? Marche. Diga para o irmão que está do teu lado, vai para frente, irmão. E aí Deus fala para Moisés assim, olha, eu falo para o povo marchar, para o povo ficar quieto. Aí Deus fala para Moisés assim, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escura para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro.
E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então levante tua mão, libere uma palavra aí sobre a tua vida. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor, porque foi essa ordem que Deus deu a Moisés. Moisés, levanta a mão e profetiza, Moisés, que o mar se abra. Moisés, levanta a mão, estenda a tua mão em direção a Moisés, ao teu problema, e libere uma palavra que vai romper, libere uma palavra que vai trazer direção para este povo. Então que nós tenhamos uma palavra de rompimento nos nossos lábios. Palavras, elas abrem caminhos, palavras, elas destroem muralhas. Aleluia. Então nós precisamos levantar a nossa mão. Levantar da mão simboliza a autoridade. Talvez já dirigiu em rodovia ou esteve com alguém dentro de um carro que um guarda fez sinal para você parar o carro. Como que o guarda faz? Uma mão levantada e a outra é para cá que eu quero que você vá. A mão levantada é o que? Determinando a autoridade. Quem manda aqui sou eu. Para aí. E eu quero que você vá para cá. Não é assim? Normalmente ele faz assim, né? Quando eu morava em Bertioga, eu sempre tive essa filosofia: se eu fosse o primeiro da fila, já era. Então toda vez que eu descia a serra, a hora que eu era o primeiro da fila de carro, já via o guarda. Aí de longe ele já fazia assim, ó. Então Deus fala para Moisés o que? Moisés, levanta a mão, porque eu te dei autoridade, e ao levantar da tua mão você vai determinar esta autoridade no reino do Espírito. Então quando Deus fala conosco, Deus fala assim para nós hoje, ó: levanta a tua mão, porque o levantar da tua mão vai romper algumas coisas. Levantar da mão fala intercessão. Quando Moisés estava orando por Josué e por todo Israel, quando eles lutavam, quando eles guerreavam contra os inimigos, Deus fala para Moisés: levante as mãos. Uma hora a mão de Moisés começa a ficar cansada, o que Deus faz? Fala para Arão e para Ur, cada um segure as mãos de Moisés, mas a mão de Moisés não pode baixar. Na hora da batalha, nossa mão não pode baixar. Nós precisamos estar com as nossas mãos intercessórias levantadas. Se as nossas mãos elas não estiverem levantadas, se as nossas mãos estiverem baixadas, talvez os nossos lábios vão declarar palavras de murmuração. Talvez os nossos lábios vão declarar palavras de derrota. E se você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, fica quieto. Se você não está entendendo o processo pelo qual você está passando, não reclame, cale, fique quieto, não entende, não murmure, não entende, não reclama, porque isso trava tudo aquilo que Deus tem para liberar. Tem pessoa que reclama de tudo: se está sol, reclama do sol; se está calor, reclama do calor; se está chovendo, reclama da chuva; se está frio, reclama do frio; reclama de tudo. Está passando por um processo, Deus fala: olha, fica quieto, para de reclamar. Se você vai ler o texto de Josué, no capítulo 3, no capítulo 6 de Josué, quando eles vão dar a volta nas muralhas de Jericó, Deus fala assim: diga para o povo rodear a muralha de Jericó e ficar quieto. Eu até falei isso aqui na escola de Esther terça-feira. É difícil, tinha 80 mulheres aqui, fazer 80 mulheres ficar quieta é muito difícil. Aí nós estávamos aqui no ensaio da formatura, né? E Deus estava falando ao meu coração: olha, tem hora que tem que ficar quieto, vai chegar a hora de gritar. Então tem hora de falar, tem hora de gritar, tem hora de contar o testemunho, tem hora de contar a bênção. Sabe, tem hora que nós recebemos bênçãos, e nem todas as bênçãos que nós recebemos nós precisamos contar para todo mundo. Porque as pessoas talvez elas não vão entender aquilo que Deus está liberando sobre nós, porque o que Deus está liberando sobre nós é para nós, é para mim. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué no capítulo 6. Olha a questão das muralhas de Jericó. É interessante que, se nós formos meditar em tudo isso e tudo aquilo que nós passamos, nós não entendemos todos os processos de Deus. Eu passei já por muitos processos na minha vida.
mas eu sei que em tudo Deus me ensinou alguma coisa. Às vezes nós não entendemos algumas situações e nós precisamos calar quando nós não entendemos, porque tem muralhas que elas são intransponíveis, tem muralhas que elas são muito difíceis de serem vencidas, e não é através da nossa murmuração que nós vamos vencer essas muralhas. Em Josué no capítulo 6, amém? Diz assim no versículo 10: porém ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir o quê? A sua voz. Não grite, não deixe ninguém ouvir a tua voz. Tem tempo de aparecer e tem tempo de se esconder. Tem tempo que é legal você contar para todo mundo o que Deus está fazendo na tua vida, mas tem tempo que ninguém precisa saber o que está acontecendo na tua vida. Tem tempo de aparecer e tem tempo de se esconder. Tem tempo de mostrar a voz e tem tempo de não mostrar a voz. E é isso que Deus quer nos levar a entender: qual é o tempo de falarmos e qual é o tempo de calarmos. Josué aqui, ele fala assim: olha, não faça aparecer a sua voz, aí ele continua dizendo assim, ó: não gritareis, não farei ouvir a tua voz, nem sairá o que? Palavra nenhuma. Diga assim comigo: quieto é quieto. Não é falar algumas coisas, é palavra nenhuma. Se nós queremos romper algumas coisas, nós precisamos esperar o tempo certo de falar. Nós precisamos discernir a hora certa de abrir a nossa boca. Tem hora que nenhuma palavra pode sair da nossa boca. Tem momento que nada pode aparecer, porque Deus trabalha no secreto. E aí ele continua dizendo assim: até o dia em que vos diga: gritai, e então gritareis. Diga assim: vai chegar o dia de eu gritar. Ah, vai. Ah, vai. Vai chegar o dia de você gritar. Agora entenda uma coisa: o dia que você gritar não é para expor a sua vitória. O dia que você gritar é para derrubar as muralhas. O grito não foi para expor uma vitória, o grito foi para derrubar as muralhas. Ou seja, tem momento que vai chegar que Deus vai falar: é agora, é a hora, clama, grita, abre a tua boca. Então Josué estava falando isso para eles: alguns caminhos eles vão se abrir, e você vai ser um desbravador de caminhos novos, desde que você entenda o que Deus está falando. Porque há tempo de liberar a palavra e há tempo de segurar a palavra, há tempo de levantar a mão e há tempo de abaixar a mão, há tempo de se expor e há tempo de se esconder. Você precisa discernir isso em Deus. Está entendendo? Sim ou não? Tem hora, meu irmão, que você vai ter que se esconder e não deixar ninguém nem lembrar que você existe. Então diga para você mesmo nessa noite: fala menos. Murmure menos. E você sabe os seus níveis de murmuração. Eu sei dos meus níveis de murmuração. Eu sei dos meus níveis de reclamação. E eu sei quando eu estou passando da conta da reclamação. Eu sei quando eu estou reclamando além daquilo que eu precisaria reclamar. E eu não preciso reclamar, né? Mas tem hora que eu falo para mim mesmo: menos, já está chato hoje. Está reclamando de tudo. Tem dia que eu falo: Deus, perdão, porque tudo que eu olho o carro com a porta. Quem deixou aquele carro com a porta aberta? Não, eu sei que você não é assim, mas eu sou. O copo, por que esse copo está aqui? Tem dia que a gente reclama de tudo. O sol, por que está sol hoje? Está doido? Estamos no inverno, no outono. Ah, Deus, nem chegou o inverno, está frio de inverno. Que isso, está louco, Deus? Mas parece que tem dia que é tudo, né? A gente fala. Tem dia que a gente não se aguenta.
Já aconteceu isso com você? Tem dia que você fala, hoje eu estou tão chato, mas tão chato que eu não estou me aguentando. Né, irmã Ida? Olha, estou chato. Agora imagina Deus vendo tudo isso. Tem dia que Deus fala assim, hoje você superou, hein? Fica quieto. Eu quero liberar algumas coisas, mas o nível de reclamação está tão alto que eu não consigo liberar. Então, enquanto nós não entendermos que é tempo de marchar quieto e deixar para gritar na hora que Deus der o comando, nós vamos nos perder. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, eu já estou encerrando aí em Lucas capítulo 3. Não é fácil ser uma pessoa que abre caminhos. Não é fácil ser um preparador de caminho para que a glória do Senhor se manifeste. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Nós, igreja, hoje somos aqueles que profetizamos e que declaramos e que preparamos o caminho para que Jesus venha. Só que nem sempre as pessoas elas vão entender. Por isso que tem hora de falar e tem hora de calar. E em Lucas, no capítulo 3, diz assim, no versículo 16: respondeu João, aí falando de João Batista, a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele entendia que ele era o precursor de Jesus. João Batista, ele entendia que era aquele que estava vindo abrir o caminho para que Jesus pudesse liberar algo. Então ele sabia que ele era aquele que só liberava a palavra, mas que ele não seria o realizador de todas as coisas. Diga assim, eu só vou liberar a palavra, e quem vai fazer é Deus. Vamos orar, se coloque em pé para nós orarmos.